Fala galera da V2, bem-vindo à primeira aula do nosso curso Spring Boot Microservices. Nessa primeira aula nós vamos fazer o setup do projeto. Como você pode ver aqui, eu estou utilizando o IntelliJ Ultimate. Vou utilizar o IntelliJ para gerar o template do projeto. A versão do Java que eu estou utilizando é a versão 11, mais precisamente 11.01. E eu vou utilizar a versão mais recente do Spring no momento da gravação do curso. A versão mais recente estável. Bom, então vamos começar o nosso curso clicando em Next. E nós chegamos na parte mais difícil do curso, que é definir um nome. Bom, a parte mais difícil aqui vai ser resolvida com o seguinte nome. Academy.devdojo.youtube. O nome desse microserviço que nós estamos fazendo vai ser Course 11. Versão do Java, continua como jar, language Java, a versão 0.0.1 snapshot, o nome desse curso, e aqui nós vamos colocar o nome, uma descriçãozinha, Spring Boot, Microservices, by DevDojo. E a última linha deixa como está. Clique em Next novamente, nós vamos selecionar para esse projeto DevTools, Lombok, Configuration Processor. Na parte de Web nós vamos selecionar apenas Web. Template Engines and Security nós vamos pular. E na parte de SQL, JPA, MySQL e H2. Não sei ainda se eu vou utilizar H2 para alguma coisa, mas vamos selecionar ele. A versão do Spring 2.1.3, nesse momento 2.1.4 é Snapshot, 2.2.0 também. Então eu vou de 2.1.3. Bom, clique em Next. Você clica em Finish. Então, só você esperar um pouquinho que o IntelliJ vai abrir. Se você não estiver utilizando o IntelliJ, vai ser qualquer outra ideia que você estiver utilizando. E nesse primeiro momento, nós vamos configurar o nosso banco de dados. Eu quero utilizar um banco de dados real, então eu vou de MySQL. Mas eu não vou utilizar o serviço MySQL. O que eu vou fazer é utilizar o Docker. Então, ao invés de fazer instalação manual, vou utilizar o Docker. Como você pode ver aqui, eu tenho o Docker já rodando. Eu já tenho a versão do MySQL aqui, eu só preciso criar aqui o arquivo YAML. Então, só a gente vir aqui, criar um novo file no root do projeto, chamar ele de stack.yaml. Na verdade, a gente pode até procurar aqui em algum lugar. Stack YAML MySQL. Acho que é esse aqui. Versão mais recente 8.0.15. Está aqui. Então vamos copiar esse cara aqui. Vou copiar aqui, vou colocar aqui. Root example. Na verdade a gente pode trocar esse cara root password. Vamos colocar DevDojo. E aqui vamos colocar MySQL underline user. Vai ser root. Remove esse cara. A porta, remove esse adminer. A porta eu acho que já está explicitamente dita, mas vamos colocar aqui, por via das dúvidas, 3306, mapeia para 3306. Esse restart always eu vou tirar, porque significa que toda vez que eu parar, ele vai automaticamente iniciar esse volume. Eu não quero isso. Eu não sei se a gente precisa colocar o volume aqui. Vamos criar um volume rapidinho. Beleza, então a gente faz o seguinte, a gente abre o terminal agora, docker-compose, -f, stack.yaml, up.
Então, se você não tiver, nesse momento é o momento que ele vai fazer o download de tudo. Enquanto ele faz o download de tudo, nós vamos aqui no nosso main Java Resources, deleta as duas pastas statics e templates, que nós não vamos utilizar. Renomeia a pasta application. O arquivo application.properties para application.yaml. Bom, aqui no nosso application.yaml nós vamos fazer algumas configurações. A primeira configuração que nós vamos fazer é a configuração de servidor. Segunda configuração é a do Spring. Vamos dar para a nossa aplicação um nome que vai ser muito utilizada. Mais para frente, o nome dessa aplicação vai ser Course. E aqui, no nível do Application, nós vamos colocar JPA, Show SQL falso, não quero exibir. Na parte do Hibernate DDL alto, eu quero Update. E na parte de propriedades, JPA Properties, na parte do dialeto, eu não sei se ele vai dizer aqui, não disse, então a gente coloca manualmente org.hibernate.dialect.mysql 8 dialect. Outra coisa que nós vamos fazer, vamos desabilitar o JMX por enquanto. Não sei se nós vamos utilizar ele no curso, mas isso vai dar um speed no nosso boot. Data source, vamos colocar aqui o URL. A URL vai ser jtbc, /mysql, localhost, 3306. O banco nós vamos criar ainda, vamos colocar devdojo. E tem umas configurações que nós vamos colocar aqui, que eu, por experiência própria, sei que ele vai dar problema se nós não colocarmos. Então, uma delas é esse allow public key retrieval. Tive um problema com o CentOS por não ter essa propriedade. E SSL mode, nós estamos utilizando o local disable. Bom, username, root, password, também root não, devdojo. Tudo que nós configuramos aqui no nosso stack.yaml. Bom, o que você pode ver, deixa eu checar aqui o tamanho dessa fonte, para ver se está tudo bem. Acredito que 18 seja um bom tamanho. Vou aumentar para 20. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui no IntelliJ, se você não tem IntelliJ, você pode utilizar o Workbench ou qualquer outro, o nosso data source. Então, user root, password é devdojo, dá um test connection, dá um apply, ok, ele vai abrir um console, create database devdojo, Ctrl Enter, criou. Você expande aqui, vai ver que tem dois esquemas, um é o devdojo. Beleza, a gente não precisa mais desse cara. Legal, temos então o MySQL como rodando aqui no Docker. Temos a configuração aqui, mas nós não sabemos se essa configuração está funcionando. Agora aqui vem a parte legalzinha, onde nós vamos criar aqui o setup inicial do projeto. Bom, vamos criar aqui então um pacote. Vamos chamar esse pacote de endpoint. Na verdade, vamos chamar endpoint e vamos adicionar outro controller. Dentro do endpoint controller, nós vamos criar uma classe Java chamada course controller. Dentro desse pacote, nós vamos criar um subpacote endpoint.service. Nós vamos criar outra classe aqui chamada course service. Então, legal. Temos course controller, course service. Mas ainda estamos precisando de algumas outras coisas. Por exemplo, vamos criar um outro pacote chamado repository. E aqui nesse repository nós vamos criar uma classe, na verdade uma interface. Course repository. Legal. Mas o problema é que nós ainda não temos o modelo. Vamos criar então
modelo, Java Class, na verdade, Package, New Java Package, Model, New Class. Vamos primeiramente criar uma interface. Essa interface, vamos chamar ela de Abstract Entity. Nesse Abstract Entity, eu quero apenas uma coisa. Duas coisas. Serializable, long, get ID. Pronto, só isso que eu preciso nessa interface. E agora eu vou criar aqui uma classe, Java Class. Vamos chamar essa classe de Course. Bom, essa é a nossa classe principal. Nessa classe principal, nós vamos colocar aqui Implements, Abstract Entity. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer aqui. Primeiramente, vamos criar o atributo Private Long ID. Bom, nesse Private Long ID, nós vamos ter algumas coisas. A primeira é a configuração do Hibernate ID, Generated Value. Vamos colocar aqui a estratégia como Identity. E agora vamos utilizar o Lombok. Bom, para o Lombok nós vamos, primeiramente, Java Express Entity para criar uma tabela. Vamos utilizar aqui Getter, Setter. Na verdade, acho que poderia usar o @data do Lombok, mas vamos deixar tudo escrito. Getter, Setter, eu quero também o Builder. Eu quero também o NoArgs Constructor. Eu quero também o AllArgs Constructor. Eu quero o toString. E eu quero equals hashcloud only expresses included true. E aqui nós dizemos que eu quero equals hashcode.include. Ou seja, ele vai gerar o hashcode apenas com o long ID, que é o que realmente a gente quer. Agora vamos fazer o seguinte, private string title. O título do curso, not null. Vamos colocar na mensagem the field title is mandatory. E também column enable false, obrigatório. Bom, está saindo. Abstract Entity, Course, vamos voltar lá para o nosso repositório. Agora a gente pode colocar aqui Extends, Paging and Sort Repository para o curso. E aqui, long. Bom, aparentemente já podemos partir para o nosso serviço. Pula para o Service. Bom, eu não quero fazer o AutoWire aqui, porque acaba ficando muito feio. Se a gente fizer assim, a gente teria que adicionar um construtor com o nosso atributo. A gente pode utilizar o Lombok. Não é uma anotação muito bonita, mas é bem legal. Então, require args constructor e on constructor. Service e slf4j, tudo Lombok. Legal, agora a gente vai ter apenas um método, public. Eu aconselho vocês, se vocês estiverem utilizando o IntelliJ ou outra ideia, a procurar por esse plugin chamado SonarLint. Então ele vai ficar escaneando suas classes e as gambiarras que você geralmente faz, ele vai te dedurar. Então, iterable, course, list, pageable, do data domain,
return cursor repository, .find all, passando page. Bom, legal. Temos o nosso método list. É bom colocar aqui o log, né? Sempre que vocês estiverem desenvolvendo, coloque um logzinho, log.info, que está vindo desse SLF4j. Listing all courses. Beleza, agora no nosso controle, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar toda essa galera aqui. Nós vamos colocar esses dois caras. Tem mais algumas coisas que a gente precisa colocar no controller. Então, a gente precisa primeiramente anotar como REST controller. E o request mapping. Então, request mapping V1. Vamos fazer o seguinte, somente admins vão poder criar manusear os cursos. SLF4j, private final course service. E agora a gente cria aqui um @get mapping produces application. Bom, não está aparecendo, então vamos colocar aqui media type ponto application JSON UTF-8 public response entity variable course list pageable pacote data domain pageable return new response entity course service.list pageable. Bom, aparentemente é isso que a gente precisa fazer. Tá falando que tem um erro aqui. Iterable course, vamos ver o list, o que a gente está fazendo. Find all, pageable. Está faltando um negócio aqui. HTTP status, ok, pronto. Bom, aparentemente isso é tudo que nós precisávamos fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos startar a nossa aplicação. Vamos checar aqui no banco, dar uma atualizada, ver se a tabela foi criada. Beleza. Vamos criar um valor aqui. Então, commit. Agora vamos para o Postman. Então, aqui no nosso Postman, esse aqui é o meu previewzinho, que eu faço antes de gravá-lo. Nós vamos criar uma requisição, http localhost 8080 /. O nosso microserviço, ele não tem um contexto. Então, se você olhar aqui, em algum lugar, tá aqui, ó. Eu não sei se eu consigo dar um zoom nesse cara, mas deixa eu copiar aqui para vocês verem. Então, ele não tem contexto. Se você ver aqui, está falando que o contexto é vazio. Quando você não tem o contexto, você não vai ter nada aqui. Se tivesse um contexto, fosse curso, seria curso / alguma coisa. Mas como não tem, vai ser v1 / admin / curso. Exatamente o que nós colocamos aqui. Se você quiser até copiar para ter certeza. Se estiver dando 404 not found, significa que você fez alguma coisa errada aqui na hora de colocar. Então, você clicando em send, temos aqui o nosso valor. Bom, ficar digitando localhost, vai ser um saco. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um environment
Então você pode clicar aqui no olhinho, clica em Add. Esse aqui é o Postman, esse aplicativo. Vamos chamar esse cara aqui de e a variável vamos chamar de local URL e vai ser isso aqui, http://localhost 8080. Não vou colocar barra no final. Aí eu vou adicionar, eu vou trocar aqui, você vê, nós temos uma variável, e aqui eu vou chamar da seguinte forma. Pronto. Agora eu não preciso, vou salvar, Ctrl S, para chamar de list courses. E vou gravar aqui. Beleza. Então, esse list courses agora, local URL, é uma variável de ambiente. Clicar em Send e temos o mesmo resultado. Bom, acho que 20 minutos para uma aula tá bom. Esse foi só o setup inicial do nosso projeto. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.